E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui fora do padrão que eu faço. Eu gosto muito de futebol e eu assisto assim. Eu gosto de ver as coisas, os canais de vários times de torcedores diferentes do meu time. Ver as notícias aí do Jovem Pan da vida, do Jorge Igor, BSR. Não só do brasileiro, mas também lá de fora, né? Não, Fred Beckler não, é porque tem o quadro lá do TNT, Fred e Beckler, né? Tem o Fred. Qual é que é o nome do cara? Fred Pinheiro, não lembro. Mas o que cobra a Premier League. E tem o Marcelo Beckler. Né? Eu gosto de assistir várias coisas assim de futebol diferentes. Tô falando baixo porque tá bem cedo ainda, não quero acordar ninguém. Então eu vou fazer a simulação aqui, de acordo com o que eu sinto que vai acontecer, do que eu tenho visto dos times, do retrospecto recente deles. Então vamos lá, né? Eu quero ser o mais realista possível aqui para não fazer uma simulação surreal assim. Fluminense e Ceará. Jogo atrasado por causa da Libertadores, né, do Fluminense na época. É pra ser 12ª rodada. Vai ser, inclusive, nessa madrugada que eu tô gravando, né, 29 de outubro. Vamos só aqui pegar os últimos resultados pra gente ter uma noção. Os últimos 5 jogos de cada um. O Fluminense bateu o Inter 1-0, o Inter tá mal mesmo. Ceará perdeu pro Galo, né, lá em Minas. Ceará que tava bem umas rodadas atrás, mas começou a degringolar. Fluminense perdeu pro Vasco 2-0, podia ter sido até mais. E o Ceará perdeu em casa pro Botafogo. Botafogo mesmo estando mal pra cacete e degringolando também. Ainda tem um elenco melhor que o do Ceará e fez o dever de casa. Ceará empatou com o Sport, mas o Sport na Ilha do Retiro é chato mesmo, tanto que o Sport mesmo sendo lanterna, vários jogos que era certeza que ele tomaria ataque, ele conseguiu segurar um empate, né, mesmo que não tivesse vencido. Então o Sport na ilha é realmente embaçado mesmo. O Fluminense ganhou de 1-0 de Juventude, vice-lanterna, ok. O Juventude que recentemente só contratou o Carpini, deu uma melhorada, né, ganhou do Bragantino fora. Fluminense 3-0 no Galo. A diferença dos times realmente é bem considerável. O Galo tá num momento horrível, ainda mais que ele tá focando demais a Sul-Americana, né? Pra tentar pegar a Libertadores sem ser pelo brasileiro, o que é fácil, porque a Sul-Americana é muito acessível, ainda mais pro Galo, né? Que é o único brasileiro que ainda tá lá. Ceará meteu 3-0 no Santos, ok. Santos que tá quase ali na zona, tá por 1 ponto só na frente do Vitória. Ceará perdeu pro Vitória no Barradão, ok. Os dois times ali próximos, né? Vitória em casa, nada bizarro. O que é bizarro mesmo é o Sport, igual eu falei, né? Segurar na Ilha do Retiro 2-2 com o Fluminense, que os torcedores do Sport reclamaram da arbitragem que podia ter sido 3-2 pro Sport. O Sport poderia ter ganho contra o Fluminense. O Sport perdeu pro Fortaleza no Castelão, ok, normal. E o Fluminense ganhou do Botafogo, clássico, normal. Então, as últimas 5 rodadas, ó. Uma vitória do Fluminense, uma do Ceará fora de casa. Eu falei do Sport do Fortaleza, sendo que era pra ver o Ceará. O Ceará ganhou de São Paulo no Morumbi. O que foi bem importante pro time. Uma vitória do Fluminense, uma vitória do Ceará. Uma vitória do Ceará sendo bem mais impressionante, porque São Paulo fora, né? Aí uma vitória e uma derrota do Ceará. Uma vitória e um empate Flu, mas o empate é com o Sport, lanterna, então é bizarro. 2 vitórias e um empate Fluminense. 2 vitórias e uma derrota Ceará. 2 vitórias, um empate e uma derrota Ceará. 3 vitórias, um empate Fluminense. 3 vitórias, um empate e uma derrota. 2 derrotas, um empate. Uma vitória. 2 vitórias, uma derrota. Empate. 2 vitórias, 2 derrotas, um empate. 2 vitórias, 3 derrotas, um empate. Ceará. Então o Ceará tá num jeito pior.
Fluminense, uma vitória, uma derrota, 2 vitórias, uma derrota, 3 vitórias, uma derrota, 3 vitórias, um empate, uma derrota, 4 vitórias, um empate, uma derrota. Se for seguir a lógica, seria o Fluminense, mesmo sendo fora de casa. Vasco São Paulo, acho que dá Vasco, porque o Vasco deu uma melhorada incrível, né? Nos últimos 10 jogos só perdeu pro Palmeiras, que é embaçado mesmo, mas ganhou 6, empatou 3, tendo as últimas 4 vitórias seguidas. Então, o São Paulo tá num momento onde a 9ª colocação é muito mentirosa. Ganhou do Bahia, né? O São Paulo, ele não é horrível, né? Mas ele oscila bastante. O Bragantino perdeu de 3-0 pro Vasco em casa, ó. Até agora, uma vitória pra cada. Aí o Vasco ganhou do Fluminense no Maracanã. São Paulo perdeu os 3 do Mirassol. Aí tá 2-1 pro Vasco, né? 2 vitórias, uma vitória. O Vasco ganhou do Fortaleza fora. E o São Paulo perdeu pro Grêmio na Arena do Grêmio. Ok. Então, uma vitória, 2 derrotas pro São Paulo, 3 vitórias pro Vasco. 4-3, aquele jogo bizarro, maluco lá. Mas ganhou, né? E São Paulo, 3-2. O Palmeiras número 1 mínimo. O que significa que dos últimos jogos que a gente viu agora, os últimos 4 jogos, São Paulo perdeu 3 e ganhou 1. O Vasco venceu 4. Aí teve 3-0 do Palmeiras do Vasco no Allianz, embaçado mesmo, não tinha como fazer. Serão 4 vitórias, uma derrota. E o São Paulo ganhou no Castelão Fortaleza, ok. Mas são 4 vitórias, uma derrota contra 2 vitórias e 3 derrotas, né? Se a gente for pegar a 25ª ainda, 2-0 Vasco no Cruzeiro, terceiro colocado. Seriam 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Acabei pegando 6 jogos de 5, meu Deus. E o São Paulo perdeu pro Ceará em casa. Ou seja, são 4 vitórias. São 5 vitórias, uma derrota pro Vasco e 2 vitórias e... acho que são 3 vitórias e 3 derrotas, ou 2 vitórias e 4 derrotas, não lembro. Eu tenho uma memória recente muito ruim, peraí. Tá, 2 derrotas, uma vitória. 3 derrotas, uma vitória. 4 derrotas, uma vitória. 2 vitórias, 4 derrotas, tá certo. Então, ó, nada mais justo, né, do que o Vasco ganhar. Agora vamos pra Santos e Fortaleza, ali na briga por baixo. O Santos com o Vojvoda tem melhorado. O Fortaleza tá naquela draga, né? Pode ver aqui, ó. O Santos conseguiu arrancar um empate do Botafogo, mesmo tomando o gol mais rápido do campeonato. Então o Santos, ele não tá esse lixo que tá. E mesmo sem o Neymar, ele tá segurando as pontas dele. O Fortaleza ganhou do Flamengo lá no Castelão, né? O Flamengo, mas também o Flamengo é o famoso ressuscitador de defunto, né? Não duvido nada que ganhe, perca pro esporte. O Flamengo já ressuscitou o Fortaleza em 2021, naquela arrancada lá do Vojvoda, que ele saiu do Z4 para 4º lugar no Brasileiro. O Flamengo já, em 2022, depois que tinha ganhado a Libertadores lá, a Copa do Brasil, perdeu pro Avaí, se não me engano, e empatou com o Juventude, o Atlético Goianiense, sei lá, 2 times que foram rebaixados lá. Então, o Flamengo, se tem algum time que é inimigo dele próprio e pode ressuscitar o defunto, é o Flamengo. Mas voltando aqui ao assunto. Um empate do Santos, uma vitória do Fortaleza. O Santos perdeu vitória, né? Primeira derrota do Santos por Vitória na Vila na história e primeira vitória do Vitória fora de casa nesse campeonato. Aí já começa a ficar feio. Aí mais o Fortaleza perde pro Cruzeiro, normal. Aí fica uma vitória, uma derrota pro Fortaleza, um empate, uma derrota pro Santos. Aí Vitória ganha do Bahia no Clássico, que ninguém esperava. Aí fica uma vitória, 2 vitórias pro Vitória e uma derrota pro Corinthians. Olha a merda que eu tô fazendo, cara. É Santos e Fortaleza que eu tô querendo ver. Eu tô super analisando aqui muito, cara. Um empate, uma vitória, uma derrota. Um empate, uma derrota.
É, porque como era confronto direto aqui, eu confundi. Aí Fortaleza perdeu pro Vasco, né? Aí seriam uma vitória e 2 derrotas. O Santos ganhou do Corinthians no clássico, né? O Santos geralmente apanha do Corinthians, conseguiu ganhar. Então, uma vitória, um empate, uma derrota. Uma vitória, 2 derrotas. Aí o Fortaleza ganhou do Juventude fora. Uma briga ali no Z4, ok? O Santos tomou 3 do Ceará. Aí é complicado. O Santos conseguiu empatar com o Grêmio na Vila Belmiro. Fortaleza perdeu pro São Paulo em casa, ok, normal. O Grêmio, que não é esse time incrível, né, pra estar em 11º, mas ele oscila menos que os outros, né? Apesar de oscilar ainda. E o torcedor do Grêmio reclama que tem muito erro de arbitragem contra eles, né? O do Internacional também, mas o Grêmio já teve brasileiro tirado dele, né? Vocês lembram de 2023 que a bola pega no braço aberto do Yuri Alberto e o VAR disse que não foi pênalti dentro da área. Bateu na mão, não sei se sem intenção do jogador bloquear, mas tipo, sem intenção, o braço ampliado, né? Também é pênalti. Sem intenção também é falta, igual o pessoal fala. Sem querer também é falta. Aí se o Grêmio tivesse feito aquele gol de pênalti, se tivesse sido marcado e ganhado 5x4, aquele jogo bizarro lá, com um empate cheio de gol lá, o Grêmio teria ganhado do Palmeiras, vindo da Série B com o Soares. Isso é foda, mas enfim, não é o assunto de hoje. Aí o Fortaleza ganhou do Sport aqui, Santos empatou o Bragantino fora. Cara, esse jogo é um jogo que eu acho que dá empate. O Fortaleza consegue ser chato contra os caras acima dele. E o Santos parece ter melhorado. O retrospecto não é tão melhor do que o do Fortaleza. Mirassol e Botafogo. A lógica é da Mirassol, mas só pra conferir. Ganhou do Sport, ok, normal. Botafogo empatou com o Santos, isso é péssimo pro Botafogo. Ganhou do Ceará fora, ok. Ganhou do São Paulo 3x0 da Mirassol. Ganhou do Inter 3x1, ok. Perdeu de 3 pro Flamengo, no Newton Santos. Perdeu pro Inter no Beira-Rio. Tomou os 3 do Corinthians, mas time paulista contra time paulista e o time do Corinthians é melhor que o Mirassol, né? Apesar do coletivo do Mirassol ser 1000 vezes melhor. Empatou com o Bragantino, ganhou do Bahia, perdeu pro Galo, perdeu pro... mas eu acho que as vitórias assim, tipo Inter, vitória de 3 gols, né? Não de diferença, mas 3 gols feitos nos jogos e o Botafogo tropeçando em jogos que não devia. Mirassol, né? O Mirassol vai pra 3ª. Aí Flamengo Sport no Maracanã. Da Flamengo, esse daqui eu não vou nem perder muito tempo, cara. Só ver aqui, ó. Perdeu o Mirassol, perdeu o Fortaleza, mas Fortaleza é chato mesmo. Aí perdeu pro Inter, perdeu pro... Não, ganhou do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras é freguês do Flamengo, então foda-se. Ganhou do Botafogo, ok. Empatou com o Ceará. Empatou com o Cruzeiro fora. Perdeu pro Bahia, mas, porra, o Bahia não é um time horrível, tá aqui em quinto, pô. O Bahia City também, né? Perdeu o Botafogo, mas ok. Tá ali no G8. O Botafogo, apesar de estar oscilando, tá num momento horrível, tipo, o time não é ruim. O Flamengo empatou com o Cruzeiro, mas ok. 2 posições a título. Aí perdeu o Fortaleza, ok. E ganhou do Corinthians fora, não tem muito o que dizer. A única coisa que eu... Mas assim, tem... Depois do jogo do Flamengo com o Sport normal, tem o jogo atrasado, né? Foi marcado pro dia 15. Que é na Ilha do Retiro. E que apesar do Flamengo ganhar do Sport no Maracanã, sendo na casa do Sport, Flamengo adorando ressuscitar o defunto, estando preocupado com a Libertadores. Igual, hoje vai ter Flamengo e Racing. A gente não sabe se o Racing vai aprontar, porque o Flamengo ganhou de 1x0 só no Maracanã. Vai ser lá na Argentina. Você não sabe se o Racing às vezes elimina o Flamengo e faz o Flamengo focar no brasileiro. E aproveitando esse baque da eliminação, o Sport vai lá e ganha. Eu acho que o Sport ganha na ilha mesmo o Flamengo ser eliminado ou não, porque principalmente se o Flamengo continuar na Libertadores, se for pra final. Que aí o Flamengo vai, na liderança, vai cagar pra esse jogo do Sport, até porque ele pode recuperar depois.
Mesma coisa que Santos e Palmeiras. Eu vou deixar pra voltar aqui. Eu não sei se o jogo atrasado do Santos e Palmeiras é depois ou antes do jogo normal. É igual Fluminense e Ceará, que é o jogo de hoje. Cara, eu acho. Inclusive eu tava vendo esse negócio do Fluminense e Ceará, né? Que eu botei Ceará e Fluminense. Não, inclusive eu acho que é o contrário. Eu tava olhando. Acho que no Castelão o Ceará ganha. Eu tava vendo os jogos recentes pra botar o jogo atrasado, eu esqueci, eu botei no jogo normal. Mas eu acho que no Maracanã o Fluminense ganha. Acho que é uma vitória pra cada lado. O Fluminense ganha no Maracanã, só que como o jogo vai. O próximo jogo é 2 de novembro, é tipo só 3 dias depois, o Fluminense vai estar baqueado ainda. E sendo na casa do Ceará, o Fluminense tendo que viajar lá pro Nordeste e o Ceará ganha. Aí depois eu volto aqui no do Santos, Palmeiras e o Atlético Fortaleza, que o Galo ainda tá na Sul-Americana, não marcou ainda. É o único jogo que não tem data. Mas se a gente for, por não ter data, for ver agora, Fortaleza ganhou do Flamengo, Galo ganhou do Ceará. Fortaleza perdeu pro Cruzeiro, mas ok. Galo perdeu pro Corinthians, ok. Galo empatou o Cruzeiro, pô, foda. Fortaleza perdeu pro Vasco, ok. Fortaleza ganhou de Juventude fora. O Galo perdeu por 3-0. O Galo é um time que também tá bem oscilante, olha lá. Empatou 0-0 pro Juventude, vice-lanterna. Pô, o Galo tem uns jogos assim que o torcedor fica puto. Fortaleza ganhou, perdeu porque fora, perdeu em casa pro São Paulo. Fortaleza ganhou do Sport. O Galo ganhou do Mirassol, ok. Eu acho que o Galo ganhou do Fortaleza, né? Aí agora a gente tem que ver quanto que é o do Palmeiras. Antes do jogo atrasado. Tá, depois a gente volta lá. Corinthians e Grêmio. Jogo disputado, né? O Corinthians, os dois grandes do Rio Grande do Sul se odeiam, né? A única coisa que gremista e colorado concordam em odiar o Corinthians. Tá, Grêmio 3-1 Juventude e Corinthians, vitória contra Vitória fora. Aí o Grêmio tomou de 4 do Bahia, né? Que o Grêmio também, não, como eu falei, não é esse time todo. Aí o Galo perde pro Corinthians, né? O Corinthians ganha, ok. Aí o Corinthians toma de 3-1 do Santos. O Grêmio ganha do São Paulo. Aí o Grêmio perde o Bragantino. O Corinthians ganha do Mirassol. Foda. Empata com o Inter no Beira-Rio. Empata com o Santos na Vila Belmiro. Ganha do Vitória. Perde pro Flamengo. Cara, esse jogo... Esse Corinthians e Grêmio é a cara do empate, né? Não, 4 não, pelo amor de Deus. Já não basta um 4x4-23, né? O Grêmio sente até hoje. Porque qual do gol no lado lá. Juventude e Palmeiras, a lógica é da Palmeiras. Perdeu pro Grêmio. Empatou o Cruzeiro. Os dois brigando lá pelo título. Ganhou do Bragantino. Né, não foi fora de casa, foi em casa, mas o Bragantino fora da zona e o Juventude nela, né? Perdeu pro Flamengo. Meteu 5 no Bragantino. Perdeu pro Juventude. Perdeu pro Fluminense no Maracanã. Perdeu pro Fortaleza em casa. Ganhou do São Paulo no Morumbi. Ganhou do Vasco, ok. Empatou com o Galo fora. Empatou com o Inter no Jacone. Perdeu pro Bahia. Cara, o Juventude, sendo no Jacone, que é onde ele é muito forte, e os resultados do Juventude não são todos ruins, e o Palmeiras tá tendo alguns tropeços, né? Tomou os 3 da LDU lá na altitude. Não sabe se vai recuperar na volta no Allianz, mesmo tendo capacidade. Acho que o Juventude consegue arrancar um empate com o Palmeiras. Porque deixaria o Flamengo um ponto na frente. Mas o Palmeiras ainda tem um jogo atrasado com o Santos. A gente vai ver depois. Cruzeiro e Vitória. A lógica é da Cruzeiro, né? Perdeu pro Corinthians. Empatou com o Palmeiras no Allianz, ok, bom. Ganhou do Fortaleza no Mineirão. Eu já esqueci qual tinha a vitória. Ganhou do Santos na Vila Belmiro. Ganhou do Bahia. Empatou com o Galo.
Perdeu pro Vasco. Empatou com o Sport no Mineirão. Isso aqui é igual eu falei, o Sport ele vende duro as derrotas dele, né? E quando ele não é derrotado, ele consegue empatar. Empatou com o Flamengo, ganhou do Ceará, perdeu pro Vasco, perdeu pro Grêmio. Cara, esse aqui também é a cara do empatezinho, tá? O Vitória ali tentando brigar pra não deixar o Santos ficar na Série A e ele com o Jair Ventura melhorando pra cacete cair. Bahia e Bragantino. Bahia perdeu pro São Paulo. Bragantino perdeu pro Vasco de goleada. Perdeu pro Juventude no Jacone, mas isso aqui é normal. 4 no Grêmio. Perdeu o Vitória clássico. Tomou de 5 do Palmeiras. Ganhou do Grêmio. Ganhou do Flamengo. Perdeu o Botafogo. Empatou com o Mirassol. Empatou com o Santos. Ganhou do Palmeiras. É Bahia. Acho que não tem muito o que dizer. Inter e Galo. Esse aqui vai ser uma pica pros dois. Perdeu pro Flu. Ganhou do Ceará. Perdeu pro Corinthians. Ganhou do Sport, mas isso aqui é normal. Perdeu pro Mirassol. Empatou com o Cruzeiro. Perdeu pro Flu. Ganhou do Botafogo. Empatou com o Corinthians. Empatou com o Juventude. Empatou com o Juventude também, homem. E ganhou do Mirassol. Cara, eu acho que por uma margem muito fina. Eu acho que mesmo sendo no Beira-Rio, acho que o Galo consegue ganhar. Não vou ficar por todos os empates, assim, só porque... o time que tá jogando... O time é melhor, mas tá jogando fora de casa. Acho que mesmo sendo fora de casa, o Galo consegue ganhar do Inter. Aí o Galo entraria ali na briga pelo G8, né? Tendo ainda Sul-Americano, nem precisando do G8 pra poder pegar, vai. Não, e se o Galo ganha a Sul-Americana e termina aqui no G8, no G7, sei lá. Por exemplo, Flamengo ou Palmeiras ganha Libertadores, abre o G7. Aí, o Vasco ou o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, abre o G8. Aí se o Galo chega aqui no G8, ganha a Sul-Americana, fica no G8, abre o G9. Hoje, esse ano, então, tá tipo, muito bom, né? Muito positivo o vislumbre dos times pra poder pegar a Libertadores mais fácil. Ou até Sul-Americana, né? Porque se pegar G9 aqui, só o 16º não vai pra nenhuma competição continental. Bragantino e Corinthians, vai lá, começar a 32ª rodada. Na simulação aqui, o Bragantino perde com o Bahia e o Corinthians empata com o Grêmio. Eu vou tentar não fazer muitas simulações voltando toda hora nos outros jogos. Mas esse jogo aqui tem a cara do empate, cara. E Sport e Juventude. Eu acho que o Sport consegue ganhar, né? Do Juventude, né? Os dois no Z4, Sport na ilha, onde ele é forte. Galo e Bahia. Eu acho... acho que da Bahia. O Galo, igual, em 23. Era só ganhando do Bahia, o Bahia caía. O Bahia meteu 4-1 no Galo. Se não me engano, foi no Mineirão também, né? Antes do Galo pegar a Arena MRV. Eu acho que o Bahia ganha mesmo sendo fora. São Paulo e Flamengo, cara. São Paulo já foi uma pedra no sapato do Flamengo, né? Um dos poucos times que o Jorge Jesus não ganhou em 2019, né? Eu acho que dá Flamengo, cara. Ou empate porque é fora de casa. Eu acho que sendo São Paulo... um jogo na Vila Belmiro, não é no Morumbi? Então dá Flamengo. O bom é que tem aqui o estádio que vai ser. Se fosse no Morumbi, eu acho que o São Paulo empatava ou ganhava, mas na Vila Belmiro eu acho que o Flamengo ganha. Ceará e Fortaleza. Acho que dá Ceará. O Ceará é muito pai do Fortaleza, cara. O momento do Ceará também é muito melhor. A Fortaleza ganhou uma ali do Flamengo, um sufoco, uma vitória em Inter.
Um jogo onde se o Vitória ganha, joga o Santos na zona. E é no Barradão. E na simulação da rodada que a gente fez aqui, o Inter perde pro Galo e o Vitória ganha empata com o Cruzeiro. E o Vitória ganhou do Santos a primeira vez na história na Vila Belmiro e a primeira forte casa do campeonato. O Santos vai entrar na zona, né? Não tem como dizer. A não ser que a gente tem aqui, né? Palmeiras e Santos no Allianz. A gente vai chegar lá. Botafogo e Vasco. O Botafogo é muito freguês do Vasco. E apesar do Botafogo ter ganho do Vasco no primeiro turno, foi a mesma coisa em 23 e o Botafogo naquela focada histórica dele era só ganhar do Vasco. Tomou aquele gol do Paulo Henrique. Se não me engano foi no Newton Santos também. E o Botafogo nesse momento péssimo e o Vasco dessa ascendência meteórica. O Botafogo já sendo freguês do Vasco, o momento do Vasco sendo muito melhor atualmente, o Vasco ganha fácil. Eu tô botando aqui os placares mínimos porque é muito difícil prever resultado, mas vamos lá. Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro é um jogo interessante. Acho que vai ser a cara do empate. O Cruzeiro conseguiu arrancar um empate fora na arena do Grêmio. Fluminense e Mirassol. Acho que dá Mirassol. Igual o Fluminense tá oscilando muito, o Mirassol é muito constante. Ganha jogos fora, né? É Mirassol. Palmeiras e Santos, isso que é interessante. Cara, os palmeirenses vão me odiar. Mas eu acho que o Palmeiras consegue ceder o empate pro Santos. E por conta disso, no jogo atrasado, na Vila Belmiro, o Santos já ganhou do Flamengo, já ganhou do Corinthians. Acho que o Santos ganha do Palmeiras. Acho que o Santos faz 4 pontos contra o Palmeiras. Surpreendendo ali, conseguindo ali uma 15ª rodada, um jogo atrasado, igualando as rodadas de todo mundo 32 rodadas. Que aí deixa o Inter e o Vitória empatado em pontos na briga ali. Caralho, eu tinha esquecido disso. 8-0 do Flamengo do Vitória. Tem um negócio que aqui no dia 15 ainda tem quantos jogos entre... não tem todos marcados, né? Beleza. Mas eu acho que continua do jeito que eu falei. Sport e Galo. Sport ganha. Inter e Bahia. Bahia jogando fora. Eu acho que dá Bahia, mesmo sendo no Beira-Rio. E o Vitória ganha do Botafogo, aí joga o Inter na zona. O Botafogo tá jogando nesse ritmo de primeira marcha aí. E o Botafogo adora entregar um jogo que é pra ser fácil, né? Igual o 2-2 com o Santos. Corinthians e Ceará. Ceará na Neoquímica. Cara, por incrível que pareça, eu acho que o Ceará ganha na Neoquímica. Mirassol e Palmeiras. Se ele ganha, empata com pontos com o Palmeiras e volta pra briga do título. E eu acho que é exatamente isso que acontece. Ele só não passa o Palmeiras porque ele tem uma vitória a menos. Vasco Juventude, com certeza é Vasco. São Paulo e Bragantino. São Paulo, né? Será? Talvez tenha falado bosta. Não. Não tá certo, acho que São Paulo ganha o Bragantino mesmo. Cruzeiro e Fluminense. No Mineirão? Acho que dá empate. Flamengo e Santos no Maracanã. Onde na Vila Belmiro o Santos ganhou do Flamengo. Cara, eu acho que o Santos consegue empatar. E aí o Flamengo só abre um ponto de vantagem, continua 4 pro Palmeiras e Mirassol. O Santos tá melhorando com o Vojvoda. Acho que dá. Ainda mais pelas simulações das outras recentes. Fortaleza e Grêmio. O Flamengo vai estar preocupado com o Libertadores também, né? Fortaleza e Grêmio. O Grêmio adora dar um deslize também, né? É a cara do empate esse Grêmio e Fortaleza, cara. Fla-Flu. Cara. Empate também, né?
Corinthians e São Paulo na Neoquímica. Tipo, o São Paulo quebrou, né, o tabu de não vencer o Corinthians na Neoquímica, mas acho que foi só aquela vez. Acho que não... Acho que no geral... Vou só conferir aqui. Por enquanto. Cara, eu acho que essa rodada aqui vai ter muito empate. Acho que Corinthians e São Paulo é empate. Bragantino e Vitória. Acho que dá vitória do Vitória. Mesmo sendo fora de casa. E aí, Bragantino entra ali na briga também. E o Vitória passa o Santos ainda. Grêmio e Vasco. Eu acho que dá Grêmio. Não, acho que dá Vasco mesmo sendo na arena do Grêmio. O Grêmio tá muito pior que o Vasco no momento atual. E o Vasco, ele tem costume de ganhar fora de casa contra o Grêmio, né? Acho que na primeira rodada de 24 o Grêmio abre o placar, o Vasco vira 2-1, né? Acho que é gol do Matheus Cocão e não lembro mais quem. E se pegar o retrospecto atual, ó, pelo retrospecto e acho que com certeza é Vasco contra o Grêmio no... Até porque o Vasco tá ganhando fora também, né? Ceará e Inter. Eu acho que dá Ceará. Cara, o Ceará em nono, né? Ainda vai passar o Botafogo. Botafogo e Sport. Cara, olha, vai parecer que eu tô muito puxando o saco do Sport. Mas, cara, por ser o Newton Santos, acho que é empate. Se fosse na Ilha do Retiro, o Sport ganhava. Santos e Mirassol. Cara, se não for vitória do Mirassol, empate. Como é na Vila Belmiro, eu vou dar o benefício da dúvida pro Santos e vou colocar empate. Galo e Palmeiras. Confronto bem recorrente. Vai ser aonde? Vai ser na casa do Galo? Eu acho que dá empate. Bahia e Fortaleza. Bahia e Fortaleza. Cara, eu acho... Cara, só que tá botando muito empate aqui, mas porra. Pô, essa rodada aqui específica tem maior equilíbrio das que a gente viu até agora. Juventude e Cruzeiro no Jacone. Ah, porra, é outro que eu vejo como empate, cara. Que porra é essa? Pô, tomara que isso aqui seja melhor. Falando em Bragantino. Não é possível, cara. Não é possível que o Flamengo não ganhe do Bragantino também, né, porra. Palmeiras e Fluminense. Cara, eu acho que o Palmeiras empata com o Fluminense, cara. Caralho, tem muito jogo que eu vejo que dá pra empatar, cara. E o Fluminense é uma pedra no sapato do Palmeiras também, né, cara? Aquele jogo que o Palmeiras só precisava ganhar do Fluminense pra ser campeão em cima do Botafogo em 2024. Ele perde, tá ligado? E o Botafogo ainda ganha do São Paulo, tipo... Ele podia ter rebaixado o Fluminense se ganhasse aquele jogo. Deixou os caras ganhar. Mirassol e Ceará. É outro que eu vejo como empate. Será? Não. Não vou ser cuzão com o Ceará, não. O Mirassol não. Acho que o Mirassol ganha. Inter e Santos. Briga direta ali. Eu acho que dá empate, cara. É incrível. Fortaleza e Galo no Castelão. Cara, acho que o Fortaleza ganha do Galo. Botafogo e Grêmio. Acho que o Grêmio ganha do Botafogo, mesmo sendo no Newton Santos. São Paulo e Juventude. Cara, o São Paulo ganha no Morumbi e decreta o rebaixamento do Juventude na 35ª rodada. Porque aí 28 pontos. Faltam 3 rodadas, né? Se ele ganhar essas 3, chegaria aos 37 do Bragantino. Mas é muito difícil o Bragantino ficar só nesses 37. Ele não ganha mais nenhum dos outros 3. Porque os outros podem ganhar também, né? Se o Inter ganhar e chega a 39, já fudeu o Juventude. A Juventude cai aqui. O Sport, ó, aqui é 34ª, 35ª, né? Se ele ganha aqui, vai a 30, dá pra coisar ainda, porque faltam 9 pra chegar a 39. Mas é muito difícil, né? Vamos fazer então, Sport Vitória. Cara, a lógica seria da Vitória, mas
Pô, por não ser um desequilíbrio tão grande, acho que o Sport consegue ganhar. Aí joga o Juventude pra lanterna. É tanto que ele falei, velho, rebaixada. O Juventude é o primeiro a cair. Acho que ninguém tem dúvida disso. É o que menos tem força de reação. O Sport pode passar o Bragantino se ele não pontuar mais, né? O Inter mais 9, 45, né? E o Fortaleza mais 9, se ganhar os 3, né? 42. Aí a gente vai ter que ver. Cruzeiro e Corinthians. Cara, vocês vão falar que eu só boto empate, eu acho que o Corinthians ganha fora. Bahia e Vasco. Esse é interessante. Se o Bahia ganha, abre 8 de distância. Se o Vasco ganha, diminui pra 2. Cara, pela simulação aqui, e pelo menos o Vasco ser melhor que o do Bahia, e nesse ponto aqui, o Bahia não ter risco de sair do G6, porque se o Fluminense fizer os 9 pontos dos últimos 3 jogos, ele só iguala os 59 do Bahia. Então o Bahia já tá na Libertadores. Nessa toada, eu acho que o Vasco consegue ganhar do Bahia fora. E aí ele aumenta a chance dele se manter no G6, né? E o Fluminense não tirar ele. Igual, esses 5 aqui já estão no G6 fixo. A briga que vai ser Vasco e Fluminense. E como o Vasco tá 7 pontos na frente do Fluminense aqui, provavelmente é provável que seja o Vasco mesmo. Fluminense e São Paulo. Vamos ver. Eu acho que dá empate. E aí o Vasco provavelmente vai ganhar do Inter, né? E ainda passa o Bahia. E o Fluminense perde a chance de entrar no G6. Vai depender dos outros times pra poder pegar um G7, um G8, sei lá. E agora ele só pode fazer 57, né? Os últimos 2 jogos, se ele ganhar os últimos 2. Corinthians e Botafogo. Corinthians ganha, né? Botafogo já sabe que esse ano tá fudido dele, né? Santos e Sport. O Santos ganha, vai. Aí rebaixa o Sport. E se salva, né? Porque mais 6, 42. O Inter não alcança o Santos. O Santos se salva na 36ª rodada. Bragantino e Fortaleza. Aí o Sport cai, né? Mas isso daí já era previsível. Bragantino e Fortaleza. Deixa eu falar a real. Fortaleza ganha fora de casa. Embola aqui a porra toda. Flamengo e Atlético. No Mineirão. Não é, na MRV. Eu acho que o Flamengo ainda ganha. E pode ser campeão na 36ª rodada, com 2 de antecedência. O Grêmio e Palmeiras. Caralho, o Grêmio ganha do Palmeiras na arena do Grêmio. Tira a chance de título do Palmeiras. Mas o Mirassol ganha do Vitória no Barradão. E quem pode tirar o título do Flamengo é o Mirassol. Olha que coisa incrível. Ó, 4 pontos de distância com 6 em disputa. Improvável, mas não impossível. Ceará e Cruzeiro. Ceará e Cruzes. Eu acho que dá Ceará, cara. Na real. No Castelão. Juventude e Bahia. Bahia ganha, né? O Juventude já tá rebaixado. Ou talvez não, sei lá. Talvez Juventude querendo fazer média com a torcida, né? Não. Não, Bahia ganha mesmo, foda-se. Flamengo e Ceará. Em Ceará que eu tava vendo? Flamengo e Ceará? Cara, Flamengo e Ceará. Eu acho que empata. Vasco e Mirassol. Se o Vasco ganha, dá o título pro Flamengo. Puta que pariu. Olha que bucha pro torcedor do Vasco. Não é tão bucha porque o Vasco vai pra Libertadores depois de não sei quanto. Desde 2017, né? Ele fica em 7º porque teve G7, aí ele vai em 2018 pro Libertadores. Mas, tipo, o Vasco não entregaria pro Mirassol, né? Porque ele não tem certeza se ele ganharia a Copa do Brasil. É só em dezembro, né?
esse aqui é um jogo dilemático, né? Cara, apesar de que ninguém alcança o Vasco, né? Ninguém tira o Vasco do G6. Então, porra, é a cara do Vasco entregar esse jogo, na real. Mesmo sendo São Januário. É a cara do Vasco entregar pro Mirassol. Só pro Mirassol ter chance de tirar o título do Flamengo. Porque aqui ele já tá na Libertadores. Palmeiras e Vitória. Palmeiras já sabendo que não pode ser campeão. Vitória querendo garantir que não vai ser rebaixado. Vitória que às vezes dá umas aprontadas com o Palmeiras, né? Teve aquele 7-2, acho que em 2002, que o Palmeiras é rebaixado a primeira vez, né? Não sei se é em 2002 exato, mas... Vitória do nada pronto com o Palmeiras. Deixa eu falar a real. O Palmeiras já não vai ganhar mesmo? Acho que o Vitória ganha forte por causa do Palmeiras. São Paulo e Inter. Eu não vou nem... São Paulo ganha. Deixa eu falar a real. O Bragantino rebaixa o Inter porque ganha do Atlético em casa. E aí o Inter só pode chegar a 39. É rebaixado com uma rodada de antecedência. Caralho, o Inter cai, hein, mano. Simulação baseada em dados anteriores do Brasileirão. Que isso, cara? Do nada o assistente ali tava me escutando, velho. Que porra é esse? Que medo. Cruzeiro e Botafogo. Ah, o Cruzeiro já dá foda-se mesmo. O Botafogo vai ganhar pra tentar pegar ali o G8, né? Aí, Fluminense e Grêmio. O Grêmio... O Fluminense ainda tem a chance de pegar um G7, G8 ali. Só que pelo retrospecto... E sendo na arena do Grêmio... eu acho que o Grêmio fode o Flu, mano. Bahia Sport. Bahia, né? Pode já tá rebaixado, foda-se. Fortaleza e Corinthians. Nossa, não. Caralho. O Bragantino rebaixa o Inter, mas o Fortaleza pode ainda, na rodada final, rebaixar o Bragantino. Porque o Santos não cai. Ainda mais que tem um jogo aqui. Vamos ser sinceros. O Santos ganha da Juventude. Ou seja, e Fortaleza, acho que o Fortaleza ganha do Corinthians, ele pode rebaixar o Bragantino, viado. O Fortaleza pode salvar na última rodada. E é quanto bota... Não, foda-se. É isso mesmo. Fluminense e Bahia. Eu acho que o Bahia ganha do Fluminense mesmo sendo fora. Aí o Botafogo consegue por um milagre no G8 e vai pra Libertadores. O Bragantino perde pro Inter, que não faz diferença, porque o Inter já tinha caído. O Mirassol... Nossa! Eu não tinha visto que o Bragantino, que o Mirassol e Flamengo é a última rodada. Isso aqui é cinema, tá? Isso aqui... Nossa, isso aqui é cinema, tá? Se isso acontecer. O Mirassol passou o Flamengo por um ponto no confronto direto da última rodada. Isso daqui, pô, o torcedor do Mirassol tem que sair correndo pelado na rua, mano, girando a camisa. Corinthians ganha, Juventude não... Foda-se, né? Santos e Cruzeiro. Santos ganha, o Cruzeiro já tá garantido ali. O Galo é freguês do Vasco. O Vasco ganha, ainda passa, o Cruzeiro ainda fica em quinto, caralho. Vitória e São Paulo. Empatezinho de comadre, né? Porque São Paulo já tá no G7. Ceará e Palmeiras. Nossa, isso daqui é... Nossa, é isso, Ceará indo pra Libertadores e tirando o Botafogo do G8. Sport e Grêmio.
Sport ganha ali só pra fazer média, porque foda-se. Inclusive, vitória do Vitória, vai. Não atrapalha o São Paulo em nada. E essa aqui é a tabela classificação final do Campeonato Brasileiro. Na minha simulação aqui, super alongada mais do que deveria. Mirassol campeão por 1 ponto, porque ganha do Flamengo na última rodada. A cara do Flamengo fazer isso. Aí o Flamengo em segundo, o pessoal vai zoar por causa do cheirinho, do vice. O Bahia em terceiro, Palmeiras em quarto, o Vasco em quinto. Que isso, cara. Cruzeiro em sexto, Ceará em sétimo, Ceará na Libertadores. São Paulo em oitavo, Botafogo em nono, Fluminense em décimo, Corinthians 11º, Grêmio 12º, Santos 13º se salva, Vitória 14º se salva, Galo 15º, Fortaleza 16º se salva. E cai Bragantino, Internacional, Sport, Juventude. O Sport não é a lanterna. Que coisa bizarra, cara. Ainda caindo os 12 grandes. Que é isso, mano? O Baldasso, se isso acontecer aqui, ele tem uma depressão profunda, cara. Ele já tá puto com a gestão atual. Se os caras entregam o Inter rebaixado, mano, esse ano acho que tem eleição internacional, eu vi um vídeo dele falando. Meu irmão, isso aqui... Rio Grande do Sul vira guerra, mano. Pô, fica um rebaixamento só atrás do Grêmio, né, que tem 3. O Inter vai pra 2. Meu Deus, velho. Não, e o Miras aqui, o grande Miras aqui, lendário, absurdo. Porra, imagina os caras no primeiro ano deles na história na Série A, no centenário do time, disputando a Série A a primeira vez, eles ganham a Série A. Eles têm como, tá? O Rafael Guanais fez um trabalho excelente como treinador. Pô, isso aqui ia ser a maior campanha da história da Série A, pô. Ia ser maior que o Leicester na Premier League em 16 e 17, pô. Mas enfim, espero que vocês tenham achado interessante essa simulação. Espero que vocês não tenham ficado putos comigo, porque eu tentei ser o máximo respeitoso possível e realista, tipo, analisando aí os resultados. Às vezes me perdendo nos pensamentos e analisando até demais, tendo que voltar pra reanalisar. Inclusive vou ter até que fazer muitos cortes nessa porra desse vídeo. Mas assim, se você gostou do jeito que eu falo sobre o futebol, do jeito que eu analiso as rodadas passadas, os retrospectos de cada time, em relação aos times que eles estão enfrentando, deixa seu joinha aí, se inscreve, compartilha. Eu gosto de futebol, mas eu não faço muito vídeo de futebol no canal. Eu quis fazer isso aqui porque, né, eu gosto, né? Meu canal nem é focado em futebol, mas eu gosto de futebol, então foda-se. Compartilha aí pra ajudar o canal. Comenta aí o que você acha que vai acontecer. Se tu acha que ia ser foda o Mirassol na última rodada tirando o título do Flamengo e ganhando. Pô, o Ceará tirando o Botafogo da Libertadores e indo no lugar. É isso, tamo junto aí. Valeu. A gente se vê na próxima.